Feliz sábado. Eu queria contar para vocês uma coisa. Vocês não sabem disso, mas vocês já moram no meu coração já faz tempo. Porque desde o dia em que eu conheci a Lucimar, eu ouço falar, a Igreja do Boa, tem não sei o que na Igreja do Boa. E eu já tinha essa curiosidade, né? De querer saber que igreja é essa que a Lucimar fala, uma igreja gostosa, uma igreja animada, onde os jovens aqui é raiz. Eu estava indignada lá. Eu não acredito, Lucimar. Mas a Letícia ali, ó, valente no Ministério dos Jovens e o Ministério da Mulher acontecendo. Então, quero dizer a vocês, vocês não sabem, mas a Igreja do Boa reflete lá na minha cidade também. Porque eu falo, não, mas dá para fazer isso lá também, porque lá na Igreja do Boa eles fazem. E a gente vai conhecer a igreja. É isso aí, gente. Vocês também não sabiam, mas agora vocês estão sabendo que em algum momento nossas igrejas vão se cruzar aí, né? Para que a gente possa fazer um evento juntos. É muito bom estar com vocês, que Deus possa conduzir o nosso dia. Vejo carinhas conhecidas, carinhas que eu gosto muito, né? Já vi ali um abraço que eu gosto de receber todas as manhãs. Para quem não sabe, eu fujo lá da minha sala às vezes quando está muito difícil o dia e vou lá abraçar aquela tia ali, a tia ali. Uma tia muito querida também, um abraço delicioso, viu, gente? Quando vocês estiverem tristes, o dia estiver pesado, dá um abraço nela para você ver como que resolve todos os nossos problemas. Gente, meu nome é Ellen, a Lucimar já me apresentou, estou ali como orientadora no colégio e gostaria de orar com vocês para que a gente possa entender um pouco mais da história de Helena. Vamos orar? Querido eterno Deus, nós vamos falar do último capítulo da história de Helena, que pode ter tido outras histórias demais, quem sabe? Não vai ter parte 2. Mas o Senhor até aqui conduziu a vida dela. E que o Senhor possa nos ensinar através da Tua palavra. Que o Senhor possa usar o Teu Espírito Santo através da minha vida hoje. Para trazer aquilo que a igreja precisa ouvir. Pai, usa-me como Seu instrumento agora. Que não seja eu. Que eu, Senhor, saia de cena. E que somente o Senhor possa falar aos corações. Esteja presente aqui. É o que pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu fiz um tour ali pela história de Helena. Quantos acompanharam a semana toda? Então, eu vou ajudar os nossos amigos que não vieram, tá bom? Então, a gente vai lembrar um pouquinho da história de Helena. Helena, uma jovem de 26 anos, cheia de vida, de expectativa. Eu vou casar, vou ser feliz. Coitada, né, gente? Não contaram a verdade para ela. E aí, ó, ela casou e ela achou que ia ser um mar de rosas. E, de repente, ela se vê num casamento. Um homem agressivo, um homem difícil. Quem sabe usuário de droga, quem sabe, nós não sabemos, mas podemos criar e imaginar muitas coisas. E, de repente, vêm os questionamentos. Ela está na cozinha, preparando o seu omelete, e diz a Deus que a sua vida está uma bagunça. Que ela desorganizou tanto a história de Deus e os princípios, que talvez a vida dela não tivesse mais sentido naquele momento. E aí, ela tem 3 alternativas. Jogar a culpa em Deus, deixar de acreditar em Deus de uma vez por todas e confiar nele. Eu podia dizer a vocês, que lindo, Helena decidiu confiar em Deus, e aí ela foi para a igreja, e Deus mudou a história dela, mas não foi assim. Neste momento, Helena, ela deixa de acreditar em Deus, ela coloca a culpa em Deus pelas frustrações da escolha do casamento, pelas frustrações de não ter ouvido seus pais, porque os pais alertaram Helena. Eles disseram a ela, ele não é um bom rapaz, mas ela não quis ouvir. Ela tomou as suas escolhas, as suas decisões e ela agiu no ímpeto das emoções. Helena foi traída, machucada, porque o marido era agressivo, e decidiu então pôr um ponto final nessa história. E ela disse, vou me separar.
E aí vou ser feliz. E Helena, de novo, se frustra. Vai morar com os pais, e a gente sabe que quando a gente separa e vai morar com os pais, não é mais a mesma coisa. Nós temos as nossas manias, os nossos jeitos, e os pais, com certeza, devem ter, né, ali falado, poxa, a gente avisou você. Olha só, com todo o amor que o pai sempre instrui, e nós, filhos, né, sempre bravos. Não, você não sabe, você não entende. E aí vem o sentimento de culpa. Helena culpava Deus, jogou toda a responsabilidade das suas escolhas no nosso Criador. E depois, em casa, ela descobre que os pais também não vão ajudar e ela decide sair de casa novamente. Encontra um trabalho, descobre uma mulher que ela não conhecia, uma mulher ousada, uma mulher para frente. Eu não tenho mais medo. Já me desvinculei daquele, agora eu vou viver a minha vida. E aí ela encontra uma colega de trabalho e vai morar com uma colega de trabalho, não cristã. Escolhas erradas, caminhos errados, lugares errados, momentos errados. Conhece outro homem. E ela se apaixona e acha que vai ser tudo diferente. Mas, sempre tem o mas na história de Helena, né? Mas se decepciona. Eu fico pensando, quantas vezes nós fazemos escolhas erradas? Talvez não do grau, né, da Helena, mas quantas vezes nós fazemos escolhas erradas e nós culpamos os outros pelas nossas escolhas? Talvez o ponto da virada de Helena poderia ser ali no casamento mesmo. Talvez o ponto de virada da Helena poderia ser ali, no momento que ela voltou a morar com seus pais. Talvez o ponto da virada de Helena foi nessa segunda decepção. Porque ela descobriu que o problema não era o fato dela ser tímida, como no começo, no primeiro relacionamento. Ela descobriu que a culpa não era dos pais. Porque os pais já haviam alertado de que não estava correto. E aí, ela se vê num mundo de culpa. Quantas vezes a gente não se sente culpado pelo que a gente escolhe? Se eu não tivesse escolhido, se eu não tivesse feito. E aí a gente deixa de culpar a Deus e começa a encontrar a nossa culpa. Quanta raiva de mim eu estava naquele momento. Quanto ódio eu estava carregando no meu coração. Mas Helena poderia fazer uma escolha. Poderia escolher ser diferente. E aí Deus faz algo incrível. E aí assim vem o ponto da virada da vida de Helena. E aí Deus coloca alguém no trabalho dela, influenciado, usado pelo Espírito Santo. E aí, Helena começa a se interessar. No começo ela diz que não quer. Eu não quero saber desse Deus. E aí, com jeitinho, ela começa a estudar, ela se batiza, vai para a igreja, tem uma vida. E ela começa a entender os propósitos de Deus e existe realmente um encontro, uma transformação na vida de Helena. Uau! Que demais! Aí eu falei para a Lu não ler. Se ela leu, vocês já sabem que ela pecou. Quantos ensinamentos nós tivemos de Helena até aqui? Né? Perdão, do outro e para consigo mesmo, que é libertador. Quantos ensinamentos nós tivemos até aqui? Podia ter acabado aqui. Jesus podia ter voltado. As coisas estariam todas resolvidas e seria lindo. Mas não foi assim. Eu imagino que a vida dela tenha sido assim como é a minha e a sua. Não é fácil, né, gente? Tem dia que a gente está lá, na luta do crente, a gente vai andando assim, aí vem um, tenta tirar você, e você fala, não, Senhor, me ajuda. E vai. E aí vem os problemas do dia,
os problemas com os nossos pais, o problema com os nossos filhos, e nós continuamos na luta diária. E com Helena não foi diferente. Helena estava bem feliz, junto com o seu novo marido, porque Pedro se tornara então o seu esposo, aquele o ideal. Aquele que ela tinha sonhado, o marido amoroso, o marido ajudador, aquele marido ponta firme que estava em todos os momentos. Mas lá na casa dela, lá na casinha que ela saiu, onde ela deixou o pai e a mãe, algo não estava bem. Talvez ela tenha recebido uma ligação, e nessa ligação ela tenha tido outra desilusão. Oi, pai. Está tudo bem com o senhor? Filha, vem para cá. Nós precisamos te dar uma notícia. A notícia era que seu pai estava com câncer. Eu imagino que para Helena não tenha sido algo fácil. Estava tudo indo tão bem, o Senhor me tirou de lá, e estava tudo acontecendo, e de repente, bum! Eu acredito que naquele momento, Helena devia ter levantado muitos questionamentos a Deus. Por quê? Por quê, Senhor? Por que meu pai? Essa semana anterior, nós tivemos um problema familiar que não foi diretamente com a minha casa, mas foi ligado à casa da minha cunhada. Graças a Deus, o pai dela está vivo, mas o compressor explodiu. E ele foi para o hospital, ele estava todo queimado. E a única notícia que nós tínhamos é que foi um acidente doméstico. Ele nem era o meu pai. E eu estava em pânico. Olhando para ela o tempo todo e falando, meu Deus, o que eu faço com ela? Eu levo ela para casa? Eu fico? Ou eu vou? E aí um olhava para o outro e a gente dentro do carro com a notícia e a gente não sabia o que fazer. E eu fico imaginando Helena. Meu pai está com câncer. E a notícia, ela não era boa, porque além do câncer, ela também descobriu que estava tão avançado que o pai não teria, talvez, condições para suportar o tratamento. E o pai de Helena falece. Uau! E agora? Mas eu quero falar uma coisa para você. Helena encontrou Jesus. Helena sentiu o mover do Espírito Santo. E ela entendeu que em breve, em um dia, ela encontraria o seu pai. Ela reencontraria o seu pai. E isso não foi motivo, razão para ela culpar a Deus, para ela culpar a si. E ela estava leve, mesmo diante do caos. Essa é a diferença de quando a Helena, com 26 anos, sem conhecer a Cristo. Talvez ela fosse da igreja, gente, porque a história não relata. A história não diz de onde Helena veio. A história só diz que ela tinha 26 anos. Mas quem sabe ela não estava nos bancos da igreja? E quem sabe as suas decepções não foram maiores porque ela já ouviu. Eu já ouvi falar desse Deus, mas por que esse Deus deixou acontecer tudo isso comigo? Nós vimos, né, que pode ter sido por escolhas dela. Ela escolheu. Foi uma escolha. Mas agora tudo é diferente. A história virou de ponta cabeça, mas ela tem esperança. Junto com vocês, eu gostaria de ler lá Apocalipse 21, do 1 ao 5.
bem conhecido da igreja. Tô ouvindo. Que barulhinho gostoso, hein? Ó. Eu confesso que eu não tô mais aí, gente. Eu dei uma evoluída, mas eu ainda gosto desse barulhinho. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra deixaram de existir, e o mar também já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como noiva para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o templo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estarão com eles. E eles lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas deixaram de existir. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Helena acreditou nessas palavras. Nós passamos com a história de Helena a conhecer a culpa, o medo, o egoísmo, a desconfiança, o engano, o desequilíbrio. O ser humano passou a ter um vazio interior, vivendo uma luta entre o bem e o mal. A história de Helena fala um pouquinho da Helena que existe em mim e em você. Quantas vezes nós questionamos a Deus? Quantas vezes nós sentimos culpa? Quantas vezes não sabemos o que fazer? E ao invés de recorrer a Deus, nós recorremos às nossas forças, aos nossos amigos do trabalho e esquecemos de procurar o nosso Criador. Vou contar rapidinho aqui para vocês. Eu gosto de contextualizar com as coisas que eu vivi, porque Deus falou comigo também. Então, é uma forma de vocês entenderem que não é uma... Né? Às vezes as pessoas falam assim, foi para mim, foi só... E ela falou isso sabendo da minha história. Eu já não conheço vocês, ainda tem essa parte para respirar. Mas quantas vezes, ao invés de desabafar com Deus, eu falei para um amigo? E a instrução dos amigos é sempre essa: larga, filha. Vive tudo isso? Larga. Para que você vai viver um casamento assim? E aí você parar e falar: meu Deus, não era isso que eu queria ouvir. Mas quem você procurou? Você não procurou aquele que quer reconstruir a sua família. Então, muitas vezes, nós recorremos a pessoas que não são cristãs. E nós vamos ouvir esse tipo de aconselhamento. Quem sabe não foi isso que Helena ouviu? Nós não sabemos quem ela recorreu. Eu não estou dizendo aqui, tá, irmãs, que é para você viver uma vida assim. Mas eu creio no ponto da virada e eu creio que Deus pode mudar histórias. Assim como Ele mudou a minha história. Meu pai ainda, ele fala assim, a sua vida tinha tudo para dar errado. Mas Deus foi misericordioso com você. E eu vejo isso. Quando eu olho para trás na minha história, tinha tudo para dar errado. As minhas escolhas da adolescência, as minhas escolhas futuras. Se eu não tivesse entregado o meu caminho nas mãos do Senhor, tinha tudo para dar errado. Mas Deus foi misericordioso, né? Eu encontrei o meu ponto de equilíbrio em Jesus. Sozinha eu não conseguiria. Com a lição de Helena, a gente pode dizer que existe só um amigo que nunca vai desamparar você, que é Jesus. Encontre em Deus o seu melhor amigo.
E ele responde. Ele responde com louvor, ele responde com a pregação, ele responde através de um louvor lá no YouTube que você está louvando, lavando a louça, de repente Deus está falando com você e Ele está mudando a sua história. Para a gente ir caminhando para o tempo do fim, né? Helena podia, assim como eu e você, estar presa no próprio umbigo, nos próprios problemas. E talvez ela não enxergasse que Jesus está próximo de voltar. Talvez ela não conseguia entender esse amor. Mas aí o convite para você, que já está aqui, que eu creio que você tem um Jesus no seu coração, eu queria que você parasse para pensar. Quantos problemas apontam para a volta de Jesus? Como se intensificam as guerras, como se intensificam as catástrofes naturais, e Deus o tempo todo dizendo para você, eu estou voltando, eu estou aqui, deixa eu entrar, deixa eu reescrever a sua história, deixa eu mudar o seu caminho. O convite para vocês, Helenas, é que vocês se permitam estar próximo a Jesus, entregar a história a Ele. Entregue a sua história. Deixe as páginas em branco para que Ele possa reescrever a sua história. Para que Ele possa fazer a poesia da sua vida. E para que as pessoas olhem para você e falem, uau, Deus fez algo lindo ali, transformador. É outra pessoa, eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus que você segue. Deixe Jesus reescrever a sua história. Esteja firme, preparado para Ele poder transformar você. Não faça com a força dos seus braços, mas use o Espírito Santo. Eu convido você a continuar essa canção comigo, se o irmão puder levantar um pouquinho. Quem conhece, queria que cantasse aqui comigo. Você já cantou essa história hoje, essa música essa semana. Mas é só Ele quem pode mudar a sua história. Não queira ser o personagem da sua história, autor da sua história. Seja o personagem. Deixe que Deus escreva, reescreva a sua história. E a música diz assim: porque nada me faz forte, me levante, meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue. Diga isso para Jesus. Diga a Ele que você quer que Ele escreva a sua história. Que você está cansado de errar. Que Ele é que tem que escrever para você agora. Declare isso para você. As páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue, o meu final foi Ele. Antes de eu chamar o Adriano, eu quero contar o testemunho dessa Helena para vocês. Eu disse a Jesus no caminho que eu não sabia se eu deveria ou não contar. Porque é algo que não depende só de mim, né? Depende de outras vidas. Mas o Senhor, Ele me incomoda para eu contar a vocês. Eu conheci meu esposo, eu tinha 15 anos. Ele tinha 32.
E eu decidi que eu ia viver com ele, ponto final. E daí que meu pai não quer? E daí? Tô nem aí, quem escolhe sou eu. E a gente viveu ali lutas familiares e foi foi questões, né? Da idade. E, meu Deus, mas ele é mais velho, você só tem 15 anos, e eu não quero saber, eu vou viver isso, é isso que eu quero. E eu sempre fui muito para frente do meu tempo, né? E eu decidi que eu ia namorar assim, que eu ia viver assim. Eu não era adventista, mas eu já era da igreja. Então, alguém, usado por Jesus, me disse assim: filha, o preço vai ser alto. É isso que você quer? E eu falei, e eu vou. E acabou. Com 3 anos de relacionamento, eu descobri, da pior forma, que o Daniel ele estava corrompido aí pelos maus costumes do mundo, né? Vou dizer assim. E foi muito difícil para mim. Porque eu via alguém que eu amo se destruindo. Mas eu lembrei. Sabe aquele Deus que eu falei que eu é que queria fazer? E que era a minha escolha? Eu lembrei que dava tempo de voltar. Eu lembrei que tinha um Deus que me amava e que estava esperando eu voltar para casa. E num dia de madrugada eu estava sozinha, eu ajoelhei e eu chorei muito nesse dia. E eu disse ao Senhor, me perdoa pelas minhas escolhas erradas. Eu fiz essa escolha, mas eu também fiz a escolha de me arrepender e de entregar a minha história ao Senhor outra vez. Eu não quero mais escrever sozinha. Eu não consigo mais. Eu não tenho forças mais. E com 18 anos eu podia ter... Tô nem aí pra você, vai seguir sua vida. É só meu namorado mesmo. E passou pela minha cabeça assim muitas vezes. Mas Deus usou anjos. Anjos que me fizeram lembrar do Deus que eu servia. Nessa oração ao Senhor eu disse, Senhor, tudo que eu quero é voltar e te servir. Eu não quero viver essa vida que o mundo proporciona para mim. Se você está com um problema lá na sua casa, com seu marido, com seu filho, eu queria que você acreditasse no Deus que você serve. Eu conversei com o Daniel, disse para ele que ele tinha 2 oportunidades, porque Deus falou comigo naquele dia. Ou ele se entregava a Jesus, ou a gente ia terminar o nosso relacionamento ali. Eu acho que eu não esperava a primeira resposta. Mas ele também entendeu. E juntos, nós mudamos a nossa vida. Nós encontramos o ponto da virada. Jesus transformou. Nós não éramos adventistas ainda. Mas eu quis contar essa história para vocês porque eu trouxe esse livro aqui. A história foi acontecendo, Jesus foi cuidando de tudo e, como eu disse, permitimos que ele escrevesse a nossa história. Nós demos o pincel a ele e ele conduziu todas as coisas. Mas o Daniel, ele é muito frio. Ele é muito quieto. Você não tira nada dele, gente. Nem eu que sou esposo, nem a mãe, não adianta. A minha sogra já falou, e esquece. Então, eu já me conformei com o jeito dele. E está tudo bem para mim, né? Eu sou bem resolvida com isso. Mas eu precisei dizer isso para explicar o porquê que eu acho não, tenho certeza, que vale a pena seguir esse Deus. Final de semana passado, no domingo, este domingo, não é nem passado ainda, é dessa semana, nós tivemos um encontro com jovens.
E nesse encontro com jovens, chamado Um Dia com Deus, nós separamos o nosso momento, o nosso tempo, para estar com Deus num dia inteirinho, só para Deus. Só eu e Deus, só Ele e Deus. Nós estávamos num lugar grande, então cada um foi para um canto. E nós tivemos experiências incríveis com essa literatura que é muito antiga da igreja, mas é muito importante que a gente leia sempre. E mesmo entregando nosso caminho ao Senhor, e o Senhor conduzindo todas as coisas até a gente chegar para a igreja adventista, até a gente se batizar, e todas as coisas acontecendo, eu nunca vi o meu esposo se manifestar. Porque eu via Deus trabalhando, mas Ele é quieto. E no final de semana, eu queria compartilhar isso com vocês. O meu coração se encheu de alegria. Porque eu entendi como Deus pode transformar as pessoas mais quietinhas que você conhece. E a gente teve ali um momento incrível. Nós depois compartilhamos, cada um teve o seu momento individual e depois nós em grupo compartilhamos aquilo que Deus tinha falado no nosso coração. E eu pude ver com os meus olhos que Deus transformou a vida do meu esposo por completo. Através da fala dele, gente. Pensa numa mulher feliz. Pensa numa mulher feliz. Mas por que eu quis compartilhar isso com vocês? Porque muitas vezes nós vamos ser as Helenas. Muitas vezes nós vamos nos ver enredadas no nosso próprio eu, nas nossas próprias vontades, naquilo que eu escolhi, porque eu que vou escolher. Muitas vezes a gente faz isso até involuntariamente, né? Mas que você possa confiar no Senhor. Que você possa entregar a sua história a Ele, deixar Ele reescrever. Pode ser que você não veja. Vou só falar para vocês assim, 14 anos quase, tá? Para eu ver assim, o que Deus fez e eu ouvir. Porque ver, eu via. Mas eu queria ter certeza, sabe? Assim, quando você quer ouvir da pessoa. E quando eu ouvi, foi algo assim que Deus fechou com chave de ouro. No meio de tantos problemas, a Lu... Nem vou falar aqui, né, Lu? Porque senão vai demorar, né? No meio de tantos problemas, de tanto caos. Gente, a minha vida naquela semana estava um caos. E aí você parar e falar, Deus está cuidando. É Deus que cuida.